Muito bem, vamos embora. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso último encontro síncrono da disciplina. Então, para encerrar aí, hoje com pouco público, é verdade, então a audiência hoje não está muito grande, mas vamos seguir conteúdo, torcer para que mais pessoas conectem ao longo da aula. Enfim, vamos discutir, fazer um apanhado geral e depois um fechamento da disciplina como um todo. Muito bem, seguindo. Então, nosso encerramento está hoje, nosso último dia. Temos atividade para entrega, é verdade. Espero que a baixa audiência não seja por conta que as pessoas ainda estão terminando a atividade. Não, espero que não. Vou seguir aqui, então, sinal de libertação, tá? Tentar se libertar aí. Tá dando umas travadas aqui para mim. Ó, eu vou tentar seguir sem a câmera para ver se ajuda, tá? Vamos ver se melhora. Muito bem. Então, nossa despedida de hoje. Vamos fazer um apanhado rápido, tá, das últimas atividades da disciplina. Deixa eu só aproveitar. Pronto, só colocando um lembrete aqui no Discord. Ver se aparece mais alguém. Muito bem. Então, relembrando, a atividade 6 e 7, tá? Elas, mesmo separadas, elas se integram. E aí vamos tentar encarar como uma coisa só. Lembrando, então, a atividade 6, ela poderia ser desenvolvida com técnica mista ou técnica livre. E o desenvolvimento era criar um personagem autoral, não precisava ser necessariamente uma criação de vocês do personagem, mas o desenho sim. E aí, o que era obrigatório também, essa paleta de cores que fosse aplicada de determinada forma, tanto o personagem quanto o cenário terem cores análogas. Então, cores análogas, e aí justamente isso que vai ser integrado com a atividade 7. Atividade 7, então, baseada em pixel art, e nesse caso a paleta da atividade 7, em específico também cores análogas. Agora essa conversa, esse diálogo entre a atividade 7 e 6 são paletas justamente complementares, ou seja, cada uma delas trabalha com paletas análogas e entre elas complementares entre si. Então esse era o desafio da atividade. Vamos aos resultados. Eu não vou citar nomes, tá? Eu vou simplesmente apresentando os resultados. Caso vocês identifiquem, esse aí é meu e quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Mas não é obrigatório. Enfim, eu vou passando. Fiquem à vontade para comentar algo, caso queiram. Os resultados, tá? Lembrando, atividade 6 e 7. Boa noite, a galera que está chegando aí. Boa noite. E tentar identificar esses elementos presentes em cada uma delas, tá? Das cores análogas em cada uma das atividades e das cores complementares entre elas. Lembrando que a atividade 7 é obrigatoriamente pixel art. A outra técnica livre, desde que não tivesse esse conflito de pixel art também, né? Estou recebendo um monte de notificação aqui do Discord. Se for de algum de vocês, tá? Eu peço desculpas, depois eu tento responder. Para agora, infelizmente, eu não consigo ser tão multitarefa assim. Hoje, até por ser data de entrega, eu achava que ia estar pior. Mas talvez agora, daqui para frente, como está se aproximando ainda mais do prazo de entrega, talvez fique mais demandado.
São várias, né? Tá chegando no final. Muito bem. Agora, para encerrar, daí eu peço desculpas quem mandou agora, por exemplo, no Discord, eu não tive como atualizar, infelizmente. Mas esse aqui foi o seguinte. Então, a nossa atividade 8, que é a nossa última atividade, né? E aí, qual o seu antes e depois da disciplina de desenho? A proposta, tá? Criar um comparativo de antes e depois, autoral, tá? Do desenho de vocês, contendo algo relacionado à disciplina de desenho 1. Pode ser realizado de forma manual, digital ou mista. O 8 de fevereiro, aquela coisa toda, é hoje. Dos resultados, o seguinte. Driele, tenta. Se eu falar, obviamente que ela não vai escutar, né? Deixa eu pôr no chat. Pense num conselho. Eu não estou ouvindo nada. Então você tem que fazer o seguinte: sair e entrar novamente na sala. Menos mal que eu raciocinei antes da minha gafe. Nada como dar um conselho por áudio para uma pessoa que não está ouvindo. Dos resultados dessa última, tá? É o seguinte: ela estava bastante desfalcada. Então eu tentei montar os slides ainda ontem e tinha pouquíssimos trabalhos enviados. Então, aquela história, né? Vamos deixar para a última hora, rolou aqui também. E eu tentei segurar, infelizmente por conta de outra aula. Só deixa eu colocar aqui no chat então. Sim, pessoal, estou falando. Caso vocês não estejam ouvindo, eu vou sair e entrar novamente na sala. E por conta dessa baixa adesão das atividades, eu tentei montar ainda hoje, tá? Então, meio que em cima da hora, mas eu calma, calma, calma que promessa é dívida. Hoje é o dia, segura aí. E aí, por conta da baixa adesão da atividade, eu segurei hoje até as 3 da tarde, tá? Que era mais ou menos o meu horário limite para montar os slides, até porque eu tinha aula às 4, então não teria como fazer isso depois. Mas mesmo assim ainda não tinham muitos trabalhos, tá? Então eu consegui baixar todos que estavam no SIGA às 3 da tarde. Para a galera que mandou depois, tá? Eu não consegui também fazer um apanhado. Eu mandei pelo Discord desde ontem. Infelizmente eu peguei só os do SIGA, tá? Então esse é o parâmetro. Tá? Se por acaso eu esqueci de algum de vocês, eu mandei, o meu não está aí presente, fiquem tranquilos, tá? Vão ser avaliados de toda forma. Por falar em avaliação, tá? Eu vou estar corrigindo isso amanhã, sem falta. Então, já quero fechar todas as notas amanhã. E confiram a planilha. Muito provavelmente eu vou avisá-los, tá? Então, vou avisá-los depois que já tiver todos corrigidos, eu vou avisá-los. Mas, de toda forma, confiram a planilha. Eu diria que amanhã, no final do tardar, no final do dia, eu diria que já devem estar todos corrigidos. E, enfim, confiram, tá? E como vale a regra de sempre. Qualquer minha nota não está correta, está faltando minha nota, coisas desse tipo, me procurem, tá? O mais rápido possível, até porque eu tenho que fechar todas as notas e tenho que computar no sistema ainda essa semana sem falta, tá? Então não deixem de me avisar, tá? Beleza? Respondendo, Daniel, autorretrato vale? Sim, vale, sem problema nenhum. Era livre, então com certeza vale. Plot twist, Natal não sabe desenhar, olha aí. Pode ser, na verdade, assim. Eu diria que eu sou um eterno aprendiz. Eu vou jogar na humildade. Vou jogar na humildade que eu sou um eterno aprendiz. Vamos embora. Então, dos resultados da atividade 8, pelo menos dos que eu tinha até as 3 da tarde de hoje, tá? Vou mostrar alguns. Autores, caso queiram se pronunciar, tá? Fiquem à vontade. Esse até comentei já no Discord, tá? Falando, pô, a nota foi boa, né? Eu vou explicar, vou aproveitar, vou explicar, porque curiosamente, eu recebi até uma sugestão da aluna agora, na aula anterior a de vocês, de desenho 2, no caso. Eu vi. Eu tenho pernas de cachorro, corpo de pato, eu sou um negócio meio bizarro.
E aí justamente essa parte, né? Por que essa nota escrota, né? Por que, que eu recebo essa quantidade absurda de números? Aliás, aí fazer até um adendo aí, a mensagem da Ana, eu gostei bastante, depois eu vou colocar nos comentários que foi, ao mesmo tempo, uma mensagem muito engraçada, muito divertida e também bastante emocionante, então é sempre que eu digo, é sempre muito recompensador a gente ter um reconhecimento, seja ele qual for, tá? E a Ana deixou uma mensagem muito legal, eu agradeço. Ah, da média, tá? Que eu acabo virando uma piada, vira um meme, né? Seja o que for. Deixa eu tentar explicar um pouco isso. É assim, a minha cabeça de professor, já estou há alguns anos ensinando desenho, a minha cabeça de professor funciona de 0 a 10. Eu só consigo avaliar de 0 a 10. Não tem jeito, tá? Então eu penso dessa forma. Por mais matemático que eu tento ser, eu sou da área de humanas, tá? Então exatas não é muito comigo. Então essa parte de cálculo para mim é sempre uma briga. Então, o que eu faço? Eu pego cada um dos trabalhos, cada uma das atividades de vocês, independente de qual for, independente de qual o valor dela, eu avalio de 0 a 10. Então, eu faço isso na minha planilha de rascunho, de 0 a 10, você tirou tanto. E aí, de 0 a 10, você tirou 7, você tirou 9, você tirou 10, você tirou 8, assim por diante. E aí eu pego essa nota, simplesmente converto. Então, aquele trabalho vale 1,25. Então, 1,25 para 10, você tirou quanto? Então, isso é a tua nota equivalente. E aí vem esses números bizarros, não tem jeito, tá? Então, se o total é 1,25, todo o resto vai ficar bastante quebrado, tá? E aí a aluna veio até comentar, professor, seria mais interessante você divulgar essas tuas notas de 0 a 10. Porque uma coisa, quando eu recebo, por exemplo, se o valor total da atividade é 2, uma coisa é receber o 2 ou receber um 1, parece que esse um ponto não faz tanta diferença assim, afinal é um ponto só. Mas quando você pega de 0 a 10, uma atividade que você deveria ter tirado 10 e veio com 5, é bastante. Então, pelo menos na cabeça dela, ela consegue compreender melhor quando a média é computada de 0 a 10. E eu confesso que eu estou junto com ela, porque o cálculo que eu faço dos trabalhos, eu também calculo de 0 a 10. A diferença é que eu já faço isso automatizado e coloco na planilha já o valor equivalente, para não gerar confusão. Mas depois, no futuro, eu posso adotar isso. Se for mais fácil para vocês entenderem essa questão do 0 a 10, tudo bem. Como eu disse, é a forma como eu avalio. E depois, no final, eu somo tudo, calculo a média. Quem faz, na verdade, é automático na planilha, então tanto faz. Então, acaba sendo indiferente. Só para explicar o porquê dessas notas bizarras, tá? Dessa coisa quebrada, enfim. É um meme recorrente. Seguindo, antes e depois. Mais um antes e depois. Nesses casos, bastante na íntegra, né? Usando o mesmo personagem, tudo. Legal, dá para comparar bem. Esse aqui, de certa forma, também, mas já um resultado bastante diferenciado, né? Saindo da mídia, tudo, indo para o digital, etc. Esse aqui já é uma leitura bastante temporal, né? Mas gosto muito desse estilo de desenho. Outra coisa que eu achei curioso é que assim as pessoas colocaram um recorte de tempo, né? Tem algumas pessoas já com os desenhos mais antigos, tudo, e alguns que eu vou mostrar hoje são bem antigos. Então eu diria que alguns de vocês não eram nem nascidos, mas tá aí, eu vou mostrar. A gente vai ver esse recorte no tempo também. Ficando tiozinho, né? Aquela coisa. O bacana que eu acho, e aí, diferente a esse recorte no tempo, né? Então, para alguns foi maior, para alguns menor, mas é justamente o que eu tinha comentado. O ideal seria, pelo menos, tentar esse recorte de semestre, né? De início e final do semestre, para dar um tempo maior, é justamente para isso ficar mais nítido, né? Então, por exemplo, esse aqui está bem pontuado. Um desenho de 2013, então é um bom salto no tempo, né? Então é legal ver essa evolução ao longo dos anos. E quando pega esse recorte,
alguns com recorte no tempo menor, mas ainda assim bastante favorável, é interessante perceber esse salto, né? E é o que eu comento. A gente, todos nós, sem exceção, então, não só no desenho, mas com uma atividade prática qualquer, do carvão, José Oswaldo, que eu posso dizer assim, sempre dê preferência a papel poroso, mais texturizado, porque senão o carvão, papel muito liso, realmente não rola. O carvão ele não impregna. Então, quando você vai tentar passar por cima, é quase que uma vassoura, é como se você fosse varrer todo o carvão. Então, o papel não fica necessariamente limpo, mas você tem que demandar muito material para tentar escurecer. Então, não é uma boa. A gente tinha muita atividade de carvão, inclusive no SMD também, e os alunos sofriam um bocado, justamente por conta do papel ter esse acetinado, né? E aí, não, enfim, não é muito legal. Então, mudanças de técnicas, né? Dá para ver. Essa já tinha rolado no Discord, né? Legal, dá para ver um progresso bastante bacana na aula inaugural de vocês, né, para hoje. Outro recorte no tempo também, então 2019 para 2022. E encerramos. Como eu disse, está bastante desfalcado ainda, né? Eu acredito que alguns de vocês ainda vão me encaminhar sem falta ainda hoje, né? Então não se esqueça, até as 23h59. E aí depois amanhã eu vou estar corrigindo isso. E aí só deixando bem claro, tá? Ah, o professor vai corrigir só amanhã, então quer dizer que eu ainda posso mandar amanhã? Não, mandem hoje, sem falta, tá? Eu preciso ainda organizar, reunir. Acreditem ou não, uma das coisas que mais demora é organizar esses arquivos, tá? Então tem que baixar, tem que renomear. Até hoje a galera ainda me manda desenho 1, desenho Natal, atividade 8. Então dá uma trabalheira danada, tá? Por mais que eu peça. Na dúvida, coloca o nome, tua matrícula que dá certo, mas enfim, até hoje a gente tem que ficar renomeando. Isso leva um tempo danado, tá? E aí, depois que eu organizo isso tudo, enfim, eu sou metódico, infelizmente, aí eu tenho que organizar isso tudo para depois começar a corrigir de fato. Leva bastante tempo, tá? E eu tenho que lançar essas notas o quanto antes. Então, não, prazo limite é hoje, tá? Não se esqueçam, enviem sem falta. E eu quero já fechar todas essas notas amanhã. Vou tentar cumprir com o meu prazo. Muito bem. Retomando lá no início, tá? Por falar em passado, vamos fazer esse recorte no tempo. Então, lá no início da disciplina, tá? Comentamos a abordagem da disciplina é justamente focada em métodos não convencionais de ensino. E isso acaba sendo um pouco diferenciado pelo seguinte: para a pessoa que já desenhava, talvez teve um certo bloqueio, é assim, olha, eu já desenho, mas eu não faço desenho desse jeito. Para pessoas que não desenhavam, é um mistério de todo jeito. Então, assim, eu não desenho, então vamos ver qual que é, né? Se isso vai funcionar ou não. Um pacto que eu fiz com vocês é justamente que, independente da atividade, seja ela qual for, o papel de vocês seria justamente de dedicar muito treino e ter a dedicação também, esse empenho no desenho, porque isso é o que eu falo, independente do papel do professor, tá? Independente do conteúdo, independente da atividade, seja o que for, tem que ter essa adesão de vocês, tem que ter esse esforço de vocês, tem que ter essa parte de treinar. Desenho é uma atividade prática, ou seja, se vocês não se dedicarem a um período do tempo de vocês para vocês poderem treinar, tá? Para vocês desenharem de fato, vale aquela velha máxima. Só se aprende a desenhar desenhando. Então, se vocês não dedicarem o tempo, e isso eu sei que varia muito para cada um de vocês, tá? Eu tenho alguns minutos por dia, eu tenho algumas horas por semana, enfim. O tempo livre que você tiver disponível, que você consiga se dedicar a essa atividade, você vai conseguir enxergar sim uma evolução, tá? E aí com isso vão administrando. O servidor do Discord vai ficar ativo? Sim, vai ficar ativo. Então a gente não desativa, podemos continuar fofocando por lá, tá? E aí justamente esse pacto, treino, então uma jornada de treino, tá? Não tem jeito, é uma atividade prática, demanda muito treino, então aquela história. Quanto mais eu desenho, mais eu vou aperfeiçoar. Lembrando, tá? Esse balanceamento não é uma curva que, infelizmente, ela é uniforme. Então, não dá para ter essa noção que quando eu comecei a desenhar, logicamente que aí o teu progresso foi muito maior, muito mais notório do que talvez uma pessoa que já desenha há muitos anos, talvez não tenha esse progresso tão nítido, não consiga enxergar. É o que eu falo, é a metáfora da dieta, né? Então, quando eu vou começar uma dieta, se eu estou muito acima do peso, então, num curto período de tempo, eu consigo perder bastante peso. Então, muito rápido.
Agora, eu não consigo manter esse mesmo ritmo. Chega aquela famosa coisa, nos quilos finais ali, que faltam poucos, é muito mais difícil de conseguir perder. Então, quer dizer, você já está com uma restrição alimentar, uma dieta rígida, está praticando exercício, etc., e ainda assim não consegue perder, sei lá, os 4, 5 quilos que faltam. Mas que você estava bem acima do peso, você perdeu 10, 15 muito rápido, sabe? Então, no desenho, é muito parecido. Você vai ter um progresso inicial muito grande, e isso é muito bom, acaba te incentivando, mas chega uma hora que você vai aperfeiçoando cada vez mais isso e não consegue avançar tanto. É assim, o avanço ele é contínuo, tá? Eu diria que a gente está sempre numa escadaria subindo cada vez mais um degrau. A diferença é que a gente nunca sabe quantos degraus a gente vai conseguir subir, mas que a gente está sempre subindo, a gente vai sempre subir. É aquela história que o teu desenho ele vai sempre evoluindo. A diferença é que, logicamente, vai depender muito de quanto você está dedicando a esse treino, a esse esforço para aquela atividade. Jornada do autoconhecimento é um pouco mais complicada, tá? Então eu diria que ela já não é tão nítida. Então são coisas que ficam subentendidas e não são raras às vezes que outras pessoas identificam isso melhor do que você mesmo. Ah, então, Adriele, não, a câmera não está ligada. Eu vou até tentar de novo. Eu desliguei, tá? Porque eu tive problemas na aula anterior que deu uma falha feia de conexão, chegou até a cair. Vou tentar aqui, deixa eu tentar aparecer. Mas travou, foi bem. Bom, tô aqui, olá. Não sou um bot, não é uma gravação, estou ao vivo. Não. Ah, mas como é que eu sei que isso não é uma gravação? Não? Pode ter sido tudo ensaiado. É verdade, então nunca saberemos. É, voltando, então dessa jornada do autoconhecimento é o seguinte. Perguntas como, por exemplo, qual é o teu estilo de desenho? Você vai usar o desenho para quê? O que você pretende usar o teu desenho? Então, sei lá, carreira profissional, coisas desse tipo. Então, são perguntas que são mais complicadas de serem respondidas no primeiro momento. Então, são coisas que você pode ter até uma determinada pretensão, tipo, eu pretendo desenhar porque eu quero ingressar numa empresa de animação, eu quero ser concept artist de alguma empresa de jogos, enfim, de filmes, quero trabalhar com ilustração, quero trabalhar para publicidade e propaganda, isso só relacionado ao desenho, tá? Mas poderia ser qualquer uma outra área. E com isso, enfim, são pretensões. Se isso vai acontecer de fato ou não, a gente nunca sabe, né? E uma outra coisa, justamente essas coisas mais pessoais, qual o teu estilo de desenho? E aí isso é uma das coisas que eu comentei, que às vezes é mais fácil identificar por terceiros, ou seja, a pessoa olha, e eu pelo menos eu tenho essa facilidade. Quando eu vejo os desenhos de vocês, por exemplo, ao longo do semestre, logicamente que não de todos, mas uma boa parte eu já consigo reconhecer pelo traço. Então, às vezes é curioso isso, mesmo de sem saber o nome ali, o assinado, coisas desse tipo, você olha o desenho, você identifica. Ah, esse desenho é de tal pessoa. Você já consegue ter esse tipo de percepção. Mas quando é um nosso desenho, é mais difícil. Então é assim, é o famoso. Eu tenho um estilo, mas eu não percebo necessariamente qual ele é. É uma história que eu digo, é muito parecido com um sotaque, assim. Eu tenho sotaque, lógico. Então todos nós temos, mas é aquela história, não, eu não tenho sotaque, só você tem sotaque. Então, não, todos nós temos, mas depende do referencial adotado. O do estilo, cada um tem seu estilo. Às vezes você não consegue identificar de imediato o teu estilo. Isso é muito doido. Mas às vezes pessoas próximas, principalmente os amigos teus próximos, com certeza eles sabem identificar o teu estilo. Então sim, você tem um estilo. Às vezes você só não está enxergando, mas que ele está lá, ele está lá. Pode ser mudado, lógico que pode, pode ser migrado, enfim, mas tem essa característica pessoal nossa, tá? Eu falo, isso é muito particular, é a questão do jeito de falar, o jeito de se portar, o jeito de caminhar, todos nós temos o nosso. E desenhar não é diferente. Então, de certa forma, carrega um pedacinho nosso ali também no desenho, independente do estilo que a gente quiser adequar, tá? Se eu quiser fazer um trabalho que está sendo pago, sei lá, um commission, um trabalho pago, que tem que associar um determinado estilo que não seja meu, ainda assim aquele desenho vai ter tua cara. Então, é um negócio meio doido, enfim, também segue uma trilha aí que vai ficar muito nebuloso, não vamos nos perder nesse caminho. Parcerias, tá? Então, nessa parceria aí que tivemos, o papel do professor, tá? Então, ajudando, incentivando, né, vocês ao longo das aulas.
E o papel dos alunos aceitando numa boa, esse meu papel de incentivador, né? Então, essa motivação. Então, a nossa parceria aí ao longo de toda a disciplina. Essa tirinha eu acho incrível, tá? Eu uso, pô, eu vou mais uma vez pedir desculpas ao Mike, aquela história. Eu repito muito conteúdo, ele acabou de ver boa parte dessa aula, mas vamos de novo. Vamos fazer cara de ineditismo. Aguenta aí, Mike. Tá, falta pouco agora. Então, o que eu acho fantástico dessa tirinha é assim, que a gente tem, independente da atividade que vocês fizerem, tá? Mas eu vou associar agora o desenho, logicamente, ou até a dieta que eu estava falando assim, é um negócio assim, pô, você faz dieta, você vai lá, tenta ser muito regrado, eu adoro comer, é algo que eu adoro fazer, então quer dizer, você tentar se policiar de não ficar comendo besteira, esse tipo de coisa. Meu paladar é completamente infantil, então sempre é muito difícil. Mas é aquela história, depois você consegue se regrar tudo, e aí depois a pessoa vê, pô, você emagreceu, que bom, né? Você tem a genética boa, daí fala, pô, desgraçado, né? Fazendo uma dieta, não sei o que, cuidando tudo, e a pessoa simplesmente vai lá e tira todo o teu mérito e fala, tua genética é boa, né? É um descompromisso. E desenhar é engraçado, porque você vai lá, se esforça, desenha, assiste videoaulas, faz cursos, etc., se aperfeiçoa, treina bastante, faz o desenho, e aí quando você vai progredindo no desenho, a pessoa fala, pô, que legal o teu desenho, né? Tá evoluindo. Ah, você tem o dom, né? Fala, pô, eu treino, né? Eu me esforço, me dedico. Aí a pessoa fala, é um dom divino, né? Você é agraciado, não sei o quê. Então, é assim, é desmerecer, né? É tirar o mérito da pessoa ali que ela está se esforçando, é uma atividade prática, ela está ali ralando e não ter esse reconhecimento, né? Então é algo que eu achei muito engraçado, me identifico bastante. Essa outra, na verdade, é de uma aluna nossa, tá? Do SMD também. E aí justamente coloco vários perfis, assim, essa brincadeira, né? Os meus amigos pensam que eu faço, tipo, disciplina de desenho, né? E aí é algo engraçado porque eu passo por isso, eu sofro muito bullying dos meus colegas. Então é assim, pô, que disciplina que você dá? Disciplina de desenho. Ah, pois é, você fica só brincando com os alunos de massinha, né? Aquela coisa. Ah, minha filha tem isso também, ela tá lá no jardim da infância, ela tem uma disciplina igual a tua. Então faz parte, sabe? Então hoje eu não perco mais tempo me justificando, explicando. Mas enfim, meus coleguinhas sempre fazem bullying comigo, então, nesse tipo de coisa. E aí, nisso também eu achei muito curioso, eu me identifico bastante com essa cara que a tirinha tem. Então, assim, são os diferentes olhares, né? Então, frente a uma mesma atividade, então ela pode ter diferentes olhares. E eu acho curioso quando alguém comenta, por exemplo, eu fui fazer um trabalho dia desse em casa, trabalho de desenho, e aí pai, a mãe, sei lá, esposa, marido, olha, fala, pô, é para isso que você entrou na universidade? É esse tipo de coisa que você fica fazendo? Então, eu acho engraçado. Então, é interessante esse tipo de coisa. Fala, pô, estudou tanto, né? Finalmente passou, né? Vestibular, tudo. É isso que você fica perdendo tempo. Mas sim, quem está inserido sabe que tem todo um propósito, né? Então não são apenas. Seria muito tentar enxergar só o resultado final como um todo, né? Mas justamente a gente tem todo o processo e às vezes a só analisar o resultado estaria minimizando toda essa parte do processo, que com certeza tem outros propósitos, servir para outras coisas, que justamente tenta amarrar esse pacote todo dos métodos não convencionais de ensino. Né? Então, é justamente, como vocês já devem ter bem entendido, que a jornada, nesse caso, ela acaba sendo essencial. Então, é essencial conseguir compreender essa parte dessa evolução e vocês conseguirem ampliar a mente frente a esse uso do desenho como uma ferramenta de representação. Então, justamente conseguir trazer essa capacidade de conseguir representar as ideias. Então, coisas desse tipo. Por falar nisso, então tá aí. Eu inaugurei na aula passada e agora eu vou retomar. É uma parte que eu já venho me prometendo já há alguns semestres, aquela coisa que projetos engavetados eu vou deixar para depois, mas são os bastidores de desenho e depois eu quero tentar expandir isso, tá? Uma oficina, um bate-papo, um debate-papo, ou uma roda de conversa, o que for,
Mas para falar essa parte do off-topic, para tentar expandir essa parte do desenho, que eu diria que não todos, mas boa parte das pessoas fazem parte desse nicho e conseguem se identificar muitas coisas dessa característica e não chega a ser necessariamente um grupo de autoajuda, mas entender um pouco desses martírios que estão relacionados ao desenho. É o que eu comento sempre, tá? E aí eu falo por total identificação minha, tá? Então seria aquela história, eu estou tentando ajudar o grupo, mas na verdade eu estou me ajudando. Tinha até um meme, né? Aquela história que eu dando os conselhos, né? E eu tentando receber os mesmos conselhos que eu estou dando, né? Então seria algo mais ou menos nessa linha. Então, por quê, né? Então você pega o artista, o desenhista, seja ele quem for, ele tem justamente com essa parte do aperfeiçoamento, nesses degraus que ele vai subindo, esse aspecto crítico vai subindo junto com ele. Ou seja, para você conseguir evoluir, você está criando um perfil mais crítico cada vez mais com você mesmo. E nesse ponto é algo que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Sim, você não precisa ser o sem noção de você fazer qualquer coisa desse tipo, não é esse, tá? Mas ao mesmo tempo você tem que ter um pouco de moderação do quão crítico você vai ser com os teus trabalhos. O que eu quero dizer com isso? Tentar um balanceamento saudável para que você consiga progredir. Então, nessa parte da crítica, no sentido de evolução, sim, eu preciso me aperfeiçoar, isso beleza, mas no ponto que isso acaba virando um muro impenetrável, que você não consegue avançar nesse sentido, e infelizmente isso vira um bloqueio para você poder seguir, tá? Isso eu falo para tudo, tá? Então, seja na vida pessoal, seja profissional, seja o que for, isso não é legal, tá? E aí eu digo, como eu disse, a parte do conselho, né? Então é algo que eu sofro com isso, tá? Então é difícil. Às vezes eu acabo sendo muito crítico com meus próprios trabalhos e não avanço, acabo perdendo oportunidades por conta disso, tá? E aí eu falo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então isso acontece comigo. Então coisas como, meu desenho não ficou bom. Gostaria de ter feito melhor, mas não consegui. Tentei bastante, ainda assim não foi suficiente. Então são frases recorrentes, tá? É aquela história, eu escuto muito isso. E como eu disse, são coisas que eu me identifico bastante. Então são esses aspectos pejorativos, um caráter muito crítico em relação aos trabalhos que vocês executam, que infelizmente isso tem um limiar. Quando você tenta enxergar isso no sentido de incentivo, então olha só que legal, eu estou vendo os trabalhos dos meus colegas, eu vi que os trabalhos ficaram muito legais, eu vou tentar me dedicar um pouco mais para tentar alcançar esse ritmo, para tentar melhorar os meus próprios trabalhos, coisas desse tipo. Legal, ok. O problema é quando nada que eu faço presta, tudo que eu faço é uma porcaria, eu sou muito pior do que os meus amigos e não tá legal, então isso é muito pejorativo, tá? Isso, infelizmente, tem uma carga psicológica muito grande. Então isso acaba frustrando a pessoa. E, infelizmente não é legal. E aí, pelo contrário, ao invés de você progredir com o desenho, capaz de até você desistir de vez. Infelizmente você larga, porque afinal a gente busca coisas que nos fazem bem. A partir do momento que o desenho está sendo ruim para você, dificilmente você vai se aperfeiçoar, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então, críticas sempre tentar levar pelo lado sempre de inspiração, e aí infelizmente a internet tá, não tem filtros, mesmo as pessoas não têm filtros, então é complicado, tá? Vez ou outra a gente recebe uma outra crítica ali mais pesada, às vezes até minha mesmo, tá? Eu peço desculpas, mas tem que tentar avaliar isso de um lado, tipo, olha, é para você tentar melhorar, para você tentar aperfeiçoar, nunca no sentido pejorativo, tá? Eu acho que o pejorativo em si não é legal. E é isso que eu falo, você pode criticar o que for, mas tem que tomar muito cuidado da forma como você fala isso. Então você pode atingir pessoas de diferentes formas, e às vezes até a tua própria interpretação de texto. O texto por si só ele não carrega, às vezes, no sentido que você quer falar a palavra. Às vezes é uma piadinha, uma tirada, alguma coisa que, colocada fora do contexto, pode parecer uma coisa. Outra coisa é ter essa parte que eu estou adotando aquilo na minha fala naquele momento. Então as pessoas entendem mais ou menos, que aquilo foi um sarcasmo, aquilo foi uma piada, coisa desse tipo. Muito bem. Resultado bom ou ruim, ele é uma consequência, tá? O importante é a gente conseguir fazer algo e concluir. Então tem um vídeo muito legal do Jake Parker, tá? Que é o famoso concluído, mas não é perfeito, que ele traz muito nesse sentido, que você pode executar o projeto, seja ele qual for, independente desse projeto,
só que tentar seguir, concluir. Porque você tentar alcançar a perfeição, você vai justamente chegar numa jornada infinita. Você não consegue atingir o final disso. Infelizmente, você vai ficar nessa parte, nesse retrocesso, primeiro. O que é a perfeição? A gente entra numa conversa muito mais filosófica aqui, mas não é esse o ponto. O ponto é justamente que de que vale você ficar nesse aperfeiçoamento constante e sem fim, ao invés de você simplesmente partir para outras coisas. Não me entendam mal. É importante sim você ter um senso crítico, é importante sim você tentar fazer coisas com qualidade, mas essa coisa cíclica de tentar buscar a perfeição, isso perde o sentido, tá? O importante é conseguir concluir e avaliar o que pode ser melhorado. Então, nesse sentido de parceria, tá? Colocações que eu faço no desenho de vocês, colocações que as pessoas fazem no desenho de vocês, coisas desse tipo, vão tentar ajudá-los, tá? E aí vocês vão ter que saber filtrar um pouco disso, o que eu vou levar realmente em consideração ou não, é o filtro, mas tentar sempre essa parte, tentar aperfeiçoar aquilo que você já faz. O que você faz bem, ok, você já está fazendo legal, e o que eu não faço legal, tentar melhorar. Então, nesse sentido, tá? Importante, tá? Também notar o que ficou bom. Infelizmente, a gente tem a tendência muito de se apegar aos aspectos negativos. E aí, por consequência, parece que tudo que a gente está fazendo está saindo errado, não está saindo legal, enfim. Tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Com certeza a gente erra, quem não erra, então todos nós erramos, tá? Mas dificilmente também a gente só erra. Então a gente tem aqueles momentos que realmente a gente está mais para baixo, está mais triste, enfim, parece que tudo de errado acontece com a gente. Mas se a gente parar, analisar ali com calma, depois que aquele momento ruim passar, a gente vai ver que isso não é verdade. Tem coisas boas na nossa vida também. No desenho não é diferente, tá? Então dificilmente vocês só erram no desenho. Alguma coisa ou outra você deve estar fazendo certo. Então, tentar investir naquilo e tentar, logicamente, também progredir naquilo que ainda não está legal. Pergunta. Aliás, vocês notaram alguma diferença do desenho de vocês desde o início da disciplina? Então, se for pegar essa última atividade, ela é proposital, tá? Justamente para vocês fazerem essa autoanálise, e aí lembrando, é uma jornada de treino e autoconhecimento. Essa parte de autoconhecimento leva vocês a refletirem: será que vocês não evoluíram? Então, por isso que eu peço uma escala maior, tá? Quando é muito próximo, realmente é mais difícil de identificar, mas quando você pega um semestre todo, então do início do semestre até agora, já é um período razoável para vocês identificarem como vocês entraram, como vocês estão saindo da disciplina. Eu aposto com vocês, tá? Dificilmente vocês não evoluíram nada. Talvez não no ritmo que vocês esperavam, lembrando do senso crítico, tá? Ah, eu queria ter evoluído muito mais, ok, é sempre uma ambição, mas uma coisa é você conseguir provar que você não evoluiu nada. Eu entrei desse jeito e saí igual. Difícil, tá? Até porque a vida a gente está sempre evoluindo. Então, nesses 6 meses, com certeza vocês aperfeiçoaram. Não comparem as curvas, tá? Às vezes um colega de vocês conseguiu evoluir muito mais, ou pelo menos parece muito mais nítida a evolução dele do que a tua. Mas não quer dizer que você não tenha evoluído, tá? Então acompanha o chat aqui. Por isso que eu gosto de ver os desenhos dos colegas. Então, e aí eu levo isso à risca, tá? É algo que eu faço muito no presencial, justamente todas as atividades que eu devolvo, geralmente a gente faz uma roda no ateliê, onde eu compartilho todos os desenhos, toda a turma vê todos os resultados, porque eu acho importante ver essa parte do progresso do grupo, até para a gente sair um pouco dessa coisa individual. Vocês estão num nível mais extremo ainda. Então, por exemplo, em sala de aula, é muito comum você ficar com um grupo de amigos, e aí você vai estar lá executando a tua atividade, vai estar vendo os dos colegas também, enfim. Aquelas pessoas próximas, você tem mais ou menos um contato, mas dificilmente você tem com a turma toda, dificilmente você sabe o resultado de cada uma dessas pessoas. No remoto, então, isso vai para o extremo, ou seja, nem esses amigos mais próximos você tem contato. Ou seja, é muito mais complicado ter essa visão de grupo. E por isso veio aí até a dica, mais uma vez agradeço ao Mike, pela excelente dica de colocar o Discord, por exemplo. Então, o Discord, uma ferramenta de apoio, uma das coisas que ele é muito, acaba sendo muito útil, é justamente utilizar isso para tentar dar uma noção de grupo. A partir do momento que vocês compartilham os trabalhos de vocês lá, e eu entendo, tá, que tem várias barreiras aí que tem que ser enfrentadas, a vergonha, então medo de críticas, coisas desse tipo,
Mas a partir do momento que você for sentindo mais segurança nesse ambiente, acaba sendo mais acolhedor, vocês vão tendo cada vez mais coragem de compartilhar o trabalho de vocês e vai ficando esse ambiente cada vez mais colaborativo. É legal ver o que o grupo produz. Por quê? Eu, pelo menos, acredito muito nesse sentido iterativo. A gente pode avançar um tanto, cada um sozinho. Mas o grupo ele acaba te incentivando a avançar um pouco mais. E às vezes até eu brinco, na minha época de faculdade, tem o meu Nêmesis lá, que eu sempre brinco que é um amigo meu, que eu odeio ele, porque os desenhos dele são maravilhosos. Mas ele me motivou muito, essa coisa de sempre me esforçar mais. Sempre de tentar buscar o meu máximo. É aquela história, eu não posso ficar muito para trás. Mentira, sempre fiquei, sempre fui humilhado por ele. Então, toda atividade eu falo, essa atividade agora eu vou tentar fazer melhor. Essa atividade eu vou ser melhor que ele. Nunca consegui, me formei, nunca consegui ser melhor que ele. Mas essa coisa que eu levei para o sentido de inspiração, tá? Aquela coisa, eu me esforcei. Eu tenho total consciência que se eu tivesse feito o curso sozinho, por exemplo, se fosse um curso particular, tivesse eu sozinho em sala, com certeza eu não teria avançado esse tanto quanto eu tive essa parte de conseguir ver os trabalhos dos meus colegas e tentar me motivar com eles. Então, falar, pô, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me esforçar tanto quanto essa galera aqui. Então, é algo que eu particularmente identifico, que eu consegui evoluir muito mais nesse sentido que, sim, não deixa de ser uma pressão, é verdade, mas a gente tentar encarar pelo lado positivo. Então, assim, como incentivo. A gente tem que passar uns panos para nós mesmos de vez em quando, é sobre isso. Sim, com certeza. Sim, eu tenho bem menos, consegui fazer umas linhas mais decentes. Pô, a mesa digitalizadora, Manuel, se você está começando agora, é assim, persista. É uma relação, assim, a longo prazo. Então, mas ela é duradoura, tá? Você vai ter essa barreira inicial, principalmente que você já tem uma certa habilidade com o método tradicional, mas se você persistir, tá, você vai ver que isso vai tomando conta ali do teu dia a dia, que você vai estar cada vez mais envolvido e quando menos perceber, você vai estar bastante envolvido com a mesa digitalizadora e vai ter assim um relacionamento duradouro com ela. Eu digo até que não são raras as vezes que, independente do modelo, tá, pode ser um modelo mais pebinha de mesa digitalizadora, mas vai ter, ela vai virar teu xodó. Então vai ser assim, é teu, você sabe como ela funciona, você sabe os limites dela, você sabe até onde ela vai, enfim. E é aquela história que, independente se você for pegar um modelo muito melhor que o teu e for testar, tem toda uma curva de aprendizado novamente, porque você não está acostumado, então são coisas diferentes. Então, essa parte de você conseguir conhecer cada vez mais a mesa e conseguir se integrar e saber dessas potencialidades, eu arrisco a dizer, tá? Ela vale para muitas coisas, mas principalmente para quem for investir em pintura digital, eu diria que é uma ferramenta essencial, tá? Dá para pintar no mouse? Lógico que dá, como eu disse. Eu mesmo vetorizo até hoje no mouse, eu prefiro, mas comecei pintando no mouse, mas a mesa ela ajuda bastante, bastante mesmo. Olha que eu já usei alguns modelos aí ao longo dos anos. O senhor era Naruto e ele era Sasuke. É justo, é justo. Em falar em mesa, eu comprei uma da Ruion. Então, eu tenho uma Ruion aqui, tá até aqui do meu lado, estou olhando para ela, eu gosto muito. Aí, foi um preço muito bom, competitivo. Como eu sempre digo, tá? Se eu for falar em mesa agora, eu vou me perder. Vamos seguir aqui, já já. Depois eu posso comentar de mesas digitalizadoras. Senão eu me empolgo e eu só falo sobre isso. Em relação à parte da disciplina como um todo, tá? A parte de avaliação. Vamos tentar enxergar a parte de avaliação. Cada um de vocês sabe muito bem o quanto vocês se esforçaram, tá? Então, essa parte do esforço, eu vou tentar explicar os dois lados. Cada um sabe o quanto que se esforçou em cada uma das atividades, tá? Então, vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto de esforço vocês aplicaram. Isso pode ser muito, pode ser pouco, pode ser intermediário. Ah, eu poderia ter me esforçado mais. Ah, me esforcei um monte. E outra coisa é a nota. Então, a nota, infelizmente, ela nem sempre vai representar esse esforço, tá? Então, infelizmente. Eu digo infelizmente por quê? Às vezes a pessoa ouve todo esse papo de autoajuda, muito legal, bacana, vou lá, me dediquei, me esforcei, não sei o quê, pronto, vim com a nota baixa. Então me explica o segredo do sucesso. Eu fiz tudo o que era esperado e ainda assim não tive esse reconhecimento. Isso acontece, tá? Mas não se deixem frustrar por conta disso. Então a nota, ela é parte, é um elemento do processo, tá? Ela funciona. A universidade é assim. Então eu não concordo necessariamente 100% com essa estrutura de notas, mas ela é necessária, tá? Então é assim que a gente avalia as pessoas. Então, enfim, é esse processo que acontece.
por conta disso, a gente tem as avaliações, tem os critérios, enfim, é assim que segue a disciplina como um todo. O que eu estou dizendo é assim, se você for tentar analisar as atividades isoladamente, nem sempre está associada à questão do esforço. Você pode ter se esforçado um monte, que merecia nem um 10, merecia um 12, um 15, mas você veio com uma nota 6. Então, isso não está necessariamente associado ao teu esforço. Está associado a alguns critérios que foram estabelecidos para aquela atividade que, infelizmente, você não conseguiu atender. Pô, mas eu evolui muito mais da atividade passada. Eu entendo, mas nem sempre a nota reflete isso, tá? Não se frustre em não conseguir mostrar o melhor que você pode fazer. E a ideia é você tentar trazer isso como aprendizado, não desistir, continuar tentando. Tá? Aquela história de você vai seguindo. O reconhecimento ele chega, tá? Esse momento, esse monólogo meu, tá? Então, na verdade, é para incentivar vocês continuarem sempre tentando. Então, mesmo que eu fiz a disciplina toda, ralei, foi bastante difícil, mas eu consegui chegar nesse final, legal. E persistam, tá? Meu desenho ainda não é aquilo que eu gostaria. Tem que continuar tentando, tem que continuar investindo. Então é aquela história. Um semestre pode parecer muito, mas se for pensar nessa jornada do desenho em si, tá? Só considerar, por exemplo, quanto vocês têm de idade, então um semestre, na verdade, não é muito, né? Ele passa rápido. Então, quem diria? Outro dia a gente estava iniciando a disciplina e agora já estamos fechando. Continue se esforçando, busque sempre fazer o melhor. Então é um papo meio de autoajuda, né? Aquela coisa meio de vendedor, né? Mas não vou vender nada para vocês agora, mas eu acho que é um bate-papo legal, tá? Depois eu tenho pretensões de estender isso para uma oficina, alguma coisa. É mentira, né? Na verdade, fazer palestras, ficar podre de rico, aquela história de vender livros de como ficar rico, e aí justamente o segredo do sucesso é como ficar rico vendendo os livros, né? Mas isso não precisa estar escrito no livro. Então, da parte do reconhecimento, tá? Não apenas ter o reconhecimento das pessoas, a gente busca muito isso, tá? Mas eu diria que mais importante do que isso é vocês terem orgulho das próprias coisas que vocês fazem, ou seja, aquele sentimento que não dá para explicar muito, mas quando você pega um desenho teu e você olha, você tem orgulho deles, fala, pô, ficou muito legal, e fui eu que fiz, eu diria que esse é o maior reconhecimento de todos, tá? Então, é você conseguir perceber você mesmo, tá? Não é algo que as pessoas estão falando. Eu falo, é aquele conselho de mãe, né? Então, minha mãe eu mostro um desenho incrível. Nossa, meu filho, está incrível. Mas, mostra um desenho horroroso. Nossa, meu filho, está incrível. Como assim, mãe? Cadê o senso crítico, né? Então, o negócio está uma porcaria incrível, o negócio que está incrível, está incrível. Tudo é incrível, então não vale de nada, né? Mas justamente a gente ter esse próprio reconhecimento, quando a gente olha e para nós mesmos, então, para nós está muito legal, é que realmente ficou muito bom. Então, a gente conseguiu superar essa voz na nossa cabeça que diz, não tá legal, não tá legal, não tá legal. Ah, esse aí ficou bom, hein? Então, isso é muito recompensador, quando essas vozes da nossa cabeça se silenciam frente a essa parte que a gente tem um orgulho daquilo que a gente fez. Legal. Muito bom quando a gente consegue admirar esse próprio desenho. Olha, minha pretensão, minha aposentadoria é virar coach. Confia, confia, tenho que apostar nisso. E aí, uma outra tirinha também, tentando desmoralizar tudo isso que eu falei com vocês, tá? Então, falar, tô triste, fica feliz, pronto, tô melhor, né? Então, quem dera fosse fácil assim. Obrigado por esse conselho incrível, tô muito melhor agora. É, tá curado. Não é tão simples, tá? Então, infelizmente, é assim. O que eu prezo é assim, a famosa sementinha, né? A gente planta uma sementinha ali na cabeça de cada um de vocês, para alguns vai germinar, para outros vai ser simplesmente esquecido, mas o que eu acho, pelo menos que eu tento trazer, justamente na minha época de faculdade, é que eu trago alguns conselhos até hoje, alguns professores, e até hoje eu trago isso para a vida. Então, eu acho isso muito legal, muito bacana. Não estou sendo arrogante a ponto que, eu estou me colocando na vida de vocês, daqui a alguns anos vocês vão lembrar de mim, não é isso. Mas vai que, né, alguns de vocês isso sirva em algum momento da vida de vocês, então eu acho que já valeu a pena. Muito bem, então é isso. Agradeço a todos pela disciplina, tá? Lembrando da parte burocrática, notas vão ser divulgadas. Não esqueça de conferir a planilha, tá? Justamente de me perturbar caso esteja errado. Vale aquela métrica de sempre, tá? Se a nota estiver correta, não tem muito o que fazer. Se a nota estiver abaixo, não deixe de reclamar, tá? O mais cedo possível, por favor, me avisem. Às vezes eu me confundo na planilha, tá? Então,
não são raras às vezes. Pô, professor, tem um comentário lá, mas não tem a nota. A minha nota, ela está certa, ela está correta, pode perguntar esse tipo de coisa. Ou, se a nota estiver maior, que elas fiquem calados, né? Tipo, o professor me deu mais nota do que eu merecia, não fala nada, tá tudo certo. Então, vamos torcer para ficar até o final. Beleza? E era isso, obrigado a todos. Fica a última pergunta, tá? Para quem tiver curioso. Mas não é obrigatório. Basicamente é isso para dizer para vocês. Vamos à parte bônus, né? Eu que agradeço, pessoal. Obrigado também. A Ana cobrou lá no início. Eu falei, confia que hoje é o dia. Eu que agradeço, é o que eu falo. É uma parceria, né? Então, pode parecer balela, pode parecer mais uma vez minha palestra de coach aqui de autoajuda, mas e eu não falo isso da boca para fora, tá? Então, a turma de vocês foi muito legal e isso ajuda bastante, tá? Então, quando a gente tem um grupo que justamente tem esse entrosamento, tá? Então, professor e aluno, o negócio flui muito legal. Então, é muito melhor, porque infelizmente quando a gente pega esse diálogo não acontece, tá? Ou tem algum entrave, alguma coisa que realmente não está fluindo, é um martírio, tá? É um martírio para todos. Eu não, mais uma vez, não vou ser arrogante ou mesmo inocente achar que foi interessante para todos. Nunca é, tá? Mas que quando pelo menos boa parte do grupo fica o negócio mais fluido, então ajuda, tá? Ajuda nos resultados, ajuda a progredir. E mesmo com essa parte do distanciamento, nossa atual pandemia, né? A gente conseguiu o uso dessas ferramentas de apoio, Discord, enfim, o próprio papel do Mike aí no auxílio como monitor, tudo. Eu acho que isso tudo acaba ajudando no pacote todo nessa parte do ensino-aprendizagem. Pô, vou mostrar. Chega de enrolar, né? Não, vamos lá, vamos lá. Pô, a Ana é humildona, né? Quem vê pensa que não sabe desenhar, né? Então, Laís, assim, fica tranquila, tá? O que eu acho legal é assim, o Discord vai continuar, tá? A gente vai continuar batendo papo. Logicamente que a participação dele cai absurdamente, tá? Porque não vai ter essa exigência, a cobrança dos trabalhos, tudo. Então, é muito curioso que muitas turmas perguntam: o servidor vai continuar? Vai, mas depois o servidor continua, ninguém manda mensagem, mas o servidor continua. E é outra coisa assim, lá do início da palestra de autoajuda, tá? Eu não dei meu máximo, eu poderia ter me dedicado mais, me esforçado mais. E eu acho assim, sempre dá, tá? Até um comentário muito comum que eu recebo assim dos trabalhos, principalmente a avaliação de trabalhos, assim, professor, ainda dá para melhorar? Infelizmente, essa é uma pergunta que assim sempre dá. Então, parece que eu pego no pé da pessoa e infelizmente é um pouco chato porque eu levo para os meus trabalhos isso. Assim, dá para melhorar? Sempre é possível melhorar. Então, assim, enquanto eu quiser mexer naquele trabalho, é possível melhorar. Se vai valer a pena ou não esse esforço, quanto mais de horas eu dedicar naquilo, quanto me estressar mais naquilo, nem sempre compensa, tá? Então esse balanceamento é aquela coisa, ó, melhor entregar agora, porque depois eu só vou ficar cansado, vou me irritar, é capaz de até estragar o desenho. Então é assim, chega uma hora que você tem esse balanceamento. Os limites geralmente são os prazos. E isso vale para a carreira acadêmica ou para o profissional também. Então assim, vão ter prazos de entregas. Uma das coisas que eu odiava, né, em trabalhar com publicidade e propaganda era um pouco isso, assim, prazos super apertados e depois de concluído o trabalho, de finalmente entregue, vocês não têm noção o quanto que o canto dos passarinhos é traumático, aquela coisa que você está ouvindo os passarinhos cantar, que você sabe que está amanhecendo e você tem que entregar aquele trabalho, então um pavor imediato. E aí depois de entregue, com essa correria toda, noite sem dormir ali, tua saúde sacrificada, uma ou duas semanas depois você recebe um telefonema, um e-mail, o que for, pedindo alteração no trabalho. Você fala, pô, não era um negócio urgente? Tipo, eu não tive que virar à noite, porque era para essa sexta, sem falta, a campanha ia para o ar, não sei o quê, e depois de 2 semanas tem correção. Então, assim, tem muita sacanagem desse. Eu tô assim, generalizando, lógico, não vou falar que todo mundo de publicidade e propaganda é assim, mas passei muitas vezes por isso, sabe? E é cansativo. Então é um negócio assim que vai tirando do sério, aí você começa a relevar as coisas, assim, você começa a pesar. Será que
não vale eu dormir algumas horas a mais do que ficar me dedicando para esse tipo de coisa que sempre vai ficar nessa coisa de é para ontem, é para ontem, é para ontem. Então você vai repensando um pouco a vida. Mas aí foge um pouco do assunto. Vamos parar de enrolação, vamos aos desenhos. Os meus de época de faculdade, como eu disse aí, boa parte aí, muitos deles mais velhos do que vocês mesmos. Então estão aí, esses foram os meus trabalhos de faculdade. Tem alguns. Até hoje na pastinha guardada ali. Vez ou outra eu olho para ver se a traça não se acabou com eles. Alguns, tá? Então temos aí grafite, então com lápis. Esse primeiro de cima está até no meu gabinete, depois se algum dia aí, quando nos encontrarmos no presencial, mostro para vocês. Inclusive já concluí essa parte que está em branco. Fico devendo só a foto atualizada, não tenho. Esses dois da diagonal são da época de universidade, tá? Então da faculdade. O de baixo é outro que eu fiz descompromissado, bons tempos que eu fazia coisas pessoais descompromissadas. Hoje estou mais mercenário, só desenho quando me pagam. Um time-lapse, né? Então, eu quando tenho esse comportamento de poder fazer uma parte, fotografar uma parte, fotografar. Hoje em dia com o celular é mais prático, mas às vezes eu esqueço, então é o que eu falo. Quando me empolgo no desenho, vou fazendo e esqueço de fotografar. Então, quando eu vou ver, tipo, desenho uma coruja de 2 passos, faço o círculo, faço o resto, né? Então, às vezes eu esqueço, aí eu tenho o primeiro passo, tenho o último. Aí não faz muito sentido documentar. Mas quando eu faço seguidinho é legal ver o progresso. Outros aí também de da época de faculdade, Dunkin, os dois casos. Tem uns proibidões aí com técnicas mistas. Tá aí, ó. Para falar, José Osvaldo, esse primeiro aí, o da esquerda, é carvão. Então, esse é carvão no papel canson, tá? Formato A3. O do meio, ele é giz pastel com lápis de cor. Ele tem uma história curiosa. Se vocês repararem, ele tem um cor-de-rosa mais marcado do que o restante. Não é porque eu sou sem noção, não. É porque, assim, não me perguntem por quê, tá? Eu acho isso muito curioso. Ele foi todo feito com lápis aquarelável e eu, na época de faculdade, eu andava com a pasta enorme, A3, maravilhosa para andar com aquilo no ônibus, fantástico, ônibus lotado, é ideal. Então, parece uma prancha de surf, tá? E aí nisso, eu não sei, tá? Eu acho que foi isso. Era com plásticos. E aí, nisso, o desenho ficou raspando no plástico. Então, aquele vucu-vucu do ônibus, né? Ele foi raspando. Essa é a parte curiosa. Eu não sei o porquê. Ele marcou só o cor-de-rosa. Eu não sei se ele é o lápis mais poroso. Eu não sei se ele foi. Eu não realmente não me recordo se ele foi o último que eu apliquei, mas só marcou ele. Tanto que, olhando o desenho agora, é a cor que eu vejo mais assim, predominante marcada, meio neon até, foi ele. Então eu acredito que foi dessa raspagem. Depois disso, eu comecei a aprender o plástico e colocar um durex para limitar essa parte do desenho, ele ficar raspando na folha. Então, carvão, grafite, esse tipo de coisa, borra tudo, tá? E depois, com o tempo também, eu deixei de carregar essa pasta também. Então, com certeza, não é muito bom para os desenhos. Eu nunca usei o fixador, tá? Eu não sou muito fã de fixador. Então, galera, tá? Mancha. Se for pegar esse meu desenho de carvão hoje, passar o dedão, vai manchar, tá? Não tem jeito. Mesmo tantos anos depois. O da direita, ele é giz pastel, lápis de cor, tinta guache. Tinta guache é aquelas mais safadas, tá? Então, assim, toda essa linha escolar já usei muito, tá? Já usei muito, muito mesmo. Então, assim, é possível. É possível, dá para fazer. Giz pastel, eu já era mais crítico com giz pastel. Então, assim, o que a gente fazia? A gente rachava em três na turma. Os materiais, na verdade, quando eu estudei, tinha que comprar, né? Então, diferente do SMD que a gente fornece o material, tinha que comprar, cada um do seu próprio bolso. A gente ia comprando à medida do possível e quando dava esses materiais que a gente queria gastar um pouco mais, então a gente combinava entre os amigos, por exemplo, giz pastel eu comprei com mais dois amigos, ou seja, compramos em três. A gente comprou o estojinho, depois a gente recortou cada um dos tabletes, cada um ficou com um terço dos tabletes, então ficava lá guardadinho, economizando. Era o jeito, né? Então, guache. Guache colorido, qualquer marca, mais safada, mais baratinha. Preto e branco, tentava comprar um pouquinho mais caro ali, porque é o que faz diferença nas misturas, tudo. Então, a gente fazia.
Pastel oleoso eu não usei em época de faculdade, eu usei depois, para desenhos por curiosidade também, né? Não é uma técnica que eu domine muito, tá? Eu vejo assim que dá para fazer coisas que parece tintar óleo, mas eu particularmente não é algo que eu domino muito. Alguns materiais eu uso do jeito errado, então assim, giz pastel eu gosto muito do pó dele, eu não uso ele puro, não sei se é da época da liseira, tá? Mas justamente para economizar giz pastel, então eu usava mais o pó dele do que ele puro na folha, mas tem vários jeitos de fazer, tá? Caricaturas, fiz ao monte, tá? Então, época de universidade, fiz muito, pagou muito minhas contas, me salvou de vários apuros de aluguel, etc. Então, fiz bastante mesmo. Prazos absurdos, né? Por falar neles, as famosas ligações que eu falo. Vida de freelancer também dava um podcast, né? Então, assim, freelancer para quem já fez ou para quem já ainda faz, é assim, você tem momentos do ano que não aparece nada, justamente na época que você mais precisa e as contas estão chegando, não aparece um trabalho. E quando você começa a pegar um trabalho, você fala, pô, finalmente vem um monte na sequência. Então, 5, 6, 7, 8, 10 trabalhos ao mesmo tempo, aquela coisa. Eles não sabem se espaçar ao longo do ano. Então, tem épocas que você não consegue trabalho nenhum, e tem hora que vem todos juntos ao mesmo tempo. E esse era um grande clássico. Assim, eu estava fazendo outros trabalhos na época, e esse me ligaram, era um presente de formatura, não sei o quê, se eu conseguia fazer esse tipo de caricatura dos professores. Claro, faço. Para quando é? Ah, a formatura vai ser amanhã. Você consegue? Claro que eu consigo. Lógico, faço, faço. Então, esse é um dos famosos casos clássicos de um dia para o outro. Foi no lápis, foi o jeito, não consegui nenhum outro acabamento, não tive jeito. E conta apertada, enfim, deu certo, fui pago. É aquela história, eu nunca realmente sei se eu fui pago da maneira devida. O orçamento é uma outra coisa que a gente pode discutir, mas as contas falaram mais alto, eu precisava da grana, fiz de um dia para o outro, foi entregue, consegui ser pago. Até hoje, felizmente, nunca deixei de entregar nenhum trabalho, mas a suadeira sempre foi grande, então sempre foi assim, corda no pescoço. Dificilmente tinha um desenho que tinha um prazo bastante razoável. Você fala, tá de boa, isso aí eu faço depois, uma outra hora. Grande parte deles eram sempre correria. Então, mais caricaturas também, esse aí foi uma outra roubada, por falar em prazo. Eu tive um prazo grande até nesse. Me deram um mês para fazer, mas acho que eram 120 pessoas, caricaturas vetorizadas. E não fosse. E assim, era a época que eu usava CorelDRAW, travava que era desgraça, então perdia muito trabalho. E pior do que ficar nessa coisa de não só ter que fazer, vetorizar, etc., que já era um trabalho danado, tinha essa coisa de ter que refazer caricatura. Isso é um saco, eu não estou parecido, faz de novo. Ah, faltou essa pessoa também não está parecida. Né? Então, essa parte de ter que fazer e refazer, isso é um processo muito cansativo, desgasta, enfim. Não sei se era algo que eu faria hoje, por exemplo. Ou algumas outras, tá? Para salão de humor que eu participava. Manual digital, como eu disse, eu fiz muito, muito, muito. Alguns esboços, tá? Então, projetos particulares, alguns freelancers também, enfim, alguns trabalhos. Alguns esboços, então, com tablet. Então, eu gostei de desenhar em tablet, eu gosto de ficar testando software também, então eu vou testando. Então, faço alguns esboços aí. Essa aí é a história que agora eu vou ter tempo para contar. Infelizmente, para a turma anterior eu não tive, mas vou contar. Senta que lá vem a história, né? Ah, com certeza era um CorelDRAW alternativo, sim. Com certeza. Pô, imagina, estudante, jamais que ia ter dinheiro para pagar a licença. Hoje em dia eu estou mais comportado, eu estou mais certinho. Hum, sim. Desses aí, então. Desenhos no geral, tá? O que eu falo que é mais curioso, não sei se vocês estão percebendo, mas o Natal que desenha Natal também, tá lá essa família bizarra que tem umas notas de dinheiro e as moedinhas. Esse é o famoso. Não tinha Escape, cara. Isso aí foi o quê? 2001. Faz tempo. Como eu disse, tem uns desenhos bem antigos aí. Não tinha Inkscape, não tinha software livre. Mesmo a internet ainda era algo bem primórdios, não era tão fácil baixar as coisas.
CD-ROM de banca, outra época, outra época. Aí essa família bizarra aí era de uma empresa de crediário. Então, que aí nisso fui chamado para desenvolver essa família, não sei o que, é aquela coisa. É, trabalhos que você não necessariamente tem orgulho, né, mas que infelizmente pagam as contas. E fez sucesso. Não me perguntem o porquê, tá? Mas fez sucesso. Eu fui chamado várias vezes para fazer essa turminha. Tive muitos trabalhos, pagou muito minhas contas, eu não posso reclamar. E inclusive teve uma situação bizarra que tá aí. Tá aí esse exemplo. Ele virou uma fantasia para a pessoa de um evento. Sou eu o criador dessa coisa bizarra. E é justamente uma festa que fizeram, e aí associaram esses personagens dessa empresa de crediário, e, e pitorescamente eles participaram de um festival de banana. Então, como vocês podem ver, o cenário ali no fundo tem um monte de bananas ali. Então é assim, né? Eu recebi até uma cesta, foram muito generosos comigo. Eu recebi uma cesta com vários produtos de banana. Nem sabia que dava para gerar tantas coisas a partir da banana. Foi muito curioso. Felizmente o pagamento não foi com bananas. Assim, eu tive esse presente, da cesta de bananas, tudo, mas não, o pagamento foi em dinheiro mesmo. Esse é Cresolino. Cresolino é o nome dele. Então, esse é o personagem principal. Aí depois expandiu, virou uma família, ele é o pai da família, enfim, tem as moedinhas. Eu ganhei moedinha de pelúcia. Eu não sei quem enfim deu isso, tá? Mas enfim, como eu disse, fez relativamente sucesso, rendeu. Não rendeu muito dinheiro, infelizmente. Eles, com certeza, como empresa de crediário, eles arrancaram muito mais dinheiro do que eu recebi. Mas era um trabalho bastante recorrente. Então, assim, perdurou esses freelancers. Enfim, essa história pitoresca de criações que não necessariamente você tem orgulho, mas que elas existiram. E eu sou o pai da criança, né? Então a gente tem que assumir. Seguindo, alguns outros, tá? Então, um manual de ergonomia que eu fiz para o Senai, então desenvolvi essa galera aí, depois teve uma animação, tudo. Alguns personagens de novo, né? As moedinhas, como eu disse, eu fiz várias coisas com eles. Então, as moedinhas, as notas, etc. Ali embaixo no rodapé, então, um projeto pessoal, que infelizmente nunca saiu do papel. Hoje em dia vai parecer que eu sou plágio dos filmes do Stallone, mas eu tinha pensado assim, em heróis de filmes de ação reunidos numa animação, e hoje é cópia do filme do Stallone, então meio que perdeu o sentido. Esse aí também é da animação de ergonomia, tudo, então, um projeto aí de concept, tudo, depois também ajudei a animar, etc. Do meu TCC, então, criação de personagem e animação também. Não sei se dá para vocês verem, mas no fundo tem alguns frames da animação, tá? Que se for juntar todos, dá alguns poucos segundos. A animação é cruel desse tipo. Mais trabalhos, tá? Como eu disse, tá aí recorrente. Não vou mais falar deles, não, vou seguir. Mas eu fiz várias coisas com eles. Alguns outros também, então, publicidade, tá? Aqueles prazos generosos, só publicidade sabe proporcionar para você. Natal fazendo Papai Noel, sim, ficar piadinha, aquela coisa toda. Alguns outros. Vetorial em cima, pixel art embaixo. Isso aí foi até uma embalagem de caixa de tênis. Storyboard, projeto pessoal. Storyboard para um curta de animação. Storyboard para um VT de televisão, que até acabou não saindo. Storyboard para um cinematic de jogo. Storyboard para VT de televisão. Eu trabalhei também numa empresa de jogos, então tem alguns concepts de jogos, algumas partes de estilo visual, tudo. Criação de personagens, criação de personagens para um projeto de animação, criação de naves para um jogo de MMO, alguns exemplos. Fiz vários ícones para o jogo, então esses são alguns deles, tá? Fiz alguns vários aí. PED, essas coisas também de interface, fiz alguns também. Projetos da universidade, então infográficos, etc. Mais alguns deles.
Perceba essa pessoa que eu vou repeti-la várias vezes, então o cara é preguiçoso, né? Então reaproveitando os próprios desenhos, mas não é plágio, né? Então. E para não mentir que hoje eu só desenho quando eu sou pago, então coisas que eu faço gratuitamente no pro bono. Então justamente aí os convites dos meus filhos, então tá aí da minha filha, 1, 2, 3, 4 anos, 5, 6, dá para ver que as temáticas vão mudando, né? Esse é um que eu fiz até no tablet também, aproveitando, e aí eu fiz da minha filha com o meu sobrinho, que eles gostavam do Miraculous, né? E aí eu fiz aí. Esse é o Medibang, se eu não me engano. Ele é legal, que eu gosto que ele é multiplataformas, pode usar no computador, no tablet, no celular, etc. Então fiz o pôster, depois imprimi, dei de presentes para eles. Aí é o aniversário dela de 7 anos. Aniversário de 8 anos começou a derrota. Esse é Medibang, eu vou pôr aqui no chat. Ele é multiplataforma, eu gosto muito dele. 8 anos começou a derrota, foi só uma montagem de imagens, ela quis os detetives do Prédio Azul, não desenhei nada, fiquei frustrado, mas é a vida. E a apunhalada final veio ano passado. Ano passado eu fui demitido, então ela quis fazer a arte ela mesma, eu só ajudei a montar, fiz a montagem, mas a arte é dela. Ainda inseri alguns personagens ali secundários, mas a arte é dela, totalmente independente. Meus trabalhos não são mais necessários. O que você faz numa ocasião dessa? Né? Você faz outro filho, lógico. Então você ignora essa você já perdeu, faz outro filho. E aí tem o meu filho mais novo agora, justamente o ajudante. Então tá aí, por exemplo, o videoclipe do Mundo Bita, para quem conhece, essa maldita música não sai da minha cabeça. E aí, o de 1 ano foi totalmente inspirado nele, porque é fanático pelo Mundo Bita. Até hoje ele gosta. Um de 1 ano, inspirado no Mundo Bita. Vetorial, tá? Então tá aí o vetor, para quem tiver curiosidade. De 2 anos, então, também vetorial. Os animais têm uma particularidade muito grande, porque foi ele que escolheu, então não me pergunto por que, que esse mistura com esse, por que, que tem. Não foi ele que escolheu, então escolhas dele. Também vetorial. E o do ano passado, 3 anos, também ele está nessa fase agora, frutas e verduras. Então também foi escolhas dele, e aí eu só fiz ilustrar, coloquei. E alguns detalhes que às vezes você se esforça, as pessoas não notam, por exemplo, eu gosto muito do detalhe como é que ficou a vela. Eu achei que a vela ficou muito legal, mas que todo mundo que eu mostro quase ninguém percebe, então eu faço questão de destacar. Pô, você viu a vela ali? A vela eu achei que ela ficou muito legal, mas quase ninguém repara. Mas eu gosto de destacar, ó, ficou muito legal a chama da velhinha. Tá aí. Um detalhe. Muito bem. E aqui está um desafio também proposto pelo Mike, tá? Que é justamente um desafio. A proposta é o seguinte: a pessoa manda um desenho para quem começa a fila, né? Então depois a pessoa manda o desenho e aí as pessoas sucessivas vão redesenhando esse desenho enviado no teu próprio estilo. E aí você manda o teu, vai fazendo essa corrente, né? E é justamente algo que a gente já fez em desenho 2 algumas vezes. E das 3 vezes que a gente fez, 2 vezes teve adesão, não muito grande, mas teve adesão. E aí eu resolvi no final do semestre participar. E eu coloco essa obrigatoriedade de tentar redesenhar os desenhos dos alunos. Já me dei muito mal nessa história aí, mas muito bem. Em paralelo a isso, o que, que eu faço? Eu tento aproveitar essa oportunidade de treinar o desenho, então desenferrujar, e além disso tentar aprender softwares novos. Então eu gosto de tentar ver o que, que tem de novo no mercado, o que, que foi lançado. Então assim, como até o aluno colocou, assim, cachorro velho também aprende novos truques, né? Mas eu confesso que eu estou ficando cada vez mais preguiçoso e cada vez mais difícil de tentar entender ferramentas novas. Esses 3 não. Até o Medbank que eu tinha comentado é o primeiro aí da lista. Todos 3 gratuitos, tá? Depois, um fato muito curioso, eu nunca fui pesquisar muito a fundo isso, mas eu achei muito curioso que o Medbang e o Fire Alpaca, eles são assim quase almas gêmeas, são irmãos gêmeos. Eles são muito próximos. A interface eu achei muito parecida, a ponto que eu nunca fui investigar
Se é da mesma empresa, se é o mesmo desenvolvedor, eles não são idênticos, tá? Mas eles são muito próximos, muito parecidos. Se você usar um, a interface do outro é totalmente aí próxima uma do outro. Então, não sei, tá? Não sei o que rola, mas eu sei que esses dois primeiros são muito parecidos. O Krita ele já corre por fora. Tanto que eu vou mostrar os desenhos aí que eu fiz com eles. E o Krita era desses três que eu nunca tinha usado, então apanhei mais na interface. Gostei dele. Uma das coisas que eu acho que ele se destacou é o conjunto de brushes que já vem no programa. Eu achei que vem assim com um conjunto de brushes muito legal, muito bom. Mas em questão de interface eu fiquei um pouco mais perdido, então foi o que eu apanhei mais aí, por estar mais acostumado com esses dois primeiros, tá? Na verdade, dos três, eu estava mais acostumado com o Medbang, e para mim o Fire Alpaca foi muito simples, porque eles são muito parecidos. Agora o Krita eu apanhei um pouquinho, vou insistir no Krita, tá? Eu achei ele muito legal, mas dos três aí é o que eu domino menos. E aí vamos aos desenhos. Então, o desenho da aluna, né? A aluna fez o desenho, enviou. Aí fui lá, minha versão, né? Refiz o contorno, depois acabamento. Esse ficou preto e branco mesmo. Esse foi Medbang, desenho do aluno. Aí também fiz a minha versão, contorno. Aí pintura, esse foi Medbang também. Desenho da aluna. Esse foi Fire Alpaca, fiz o contorno. Aí fiz a pintura também. E aí o Mike sempre participa. Tá aí o Mike. Recorrente, já tinha feito esse personagem do Mike na outra disciplina de concepção. E aí acabei refazendo agora na de desenho 2. Do Mike eu usei o Krita. E aí vocês podem ver que eu explorei muitos brushes, justamente que eu estava testando até demais, né? Acho que testei um pouco demais os brushes, né? Fiz desenho bem sujo, porque eu achei muito legal os brushes, tava aquela coisa bem computacional mesmo, tipo, pô, legal esse brush, né? Pô, massa isso aqui também. Aí eu fui tacando brush lá, mas eu gostei dos brushes, é um que eu preciso fazer de novo. O Mike já foi raiz ali, fez manual, tudo. Então, enfim. A versão desse ano agora, então tá aí, tivemos a série 2022. Pô, tem que até ser sincero aqui, fazer as devidas homenagens, né? Então, assim, o Clip Studio Paint é um que eu já estava, assim, perseguindo ele já há algum tempo, nunca tinha testado. Ele é um programa pago, tá? Ele é pago acessível, não é muito caro, assim, não é barato, mas ele é acessível. Paga uma vez só. E ele tem promoções, tá? Eu estou esperando justamente uma promoção agora. Como vocês podem ver no rodapé ali, eu estou na versão trial, tá? Já já vai expirar. Mas vou tentar, eu gostei muito dele. Então, eu estou assim, coloquei na cabeça que assim que abrir uma promoção dele, eu vou comprar, que eu achei ele muito legal mesmo, gostei bastante. E olha que eu usei ele muito pouco, usei esses dias só. 2 semanas, para ser mais exato. Pois é, eu vou contar com a promoção. E aí incentiva até, por exemplo, aqui de vocês, teve o Manuel também que fez na própria atividade dele, se não me engano. Então usou o Clip Studio Paint. E vários alunos falam bem dele, tá? Então, quer dizer, já estava na minha lista. Então, eu acabei unindo o útil ao agradável. Falar, pô, vou encarar. Então, fui mexer. E para que fui mexer, né? Agora eu quero comprar, porque eu achei ele muito legal. O dólar tá lascando, então ele não é barato, mas frente aos outros ele é mais acessível, né? Vamos aos resultados. Então, desenho do aluno. Então, eu fiz um reestudo. Que aí vocês podem ver as datas, tá? São desenhos bem recentes. Então, esse aí foi no final de janeiro. Outro desenho de aluno. Aí eu fiz o contorno, a pintura. E aí, como era inspirado no Aranha Verso, eu resolvi brincar um pouco com glitch art, né? E no final eu falei, parece a logo do TikTok, né? Mas a ideia era fazer glitch art. Tem esse desenho aqui muito bom do aluno também. Esse eu fiz mais nas carreiras, infelizmente. Fiz ontem, para ser mais exato. Mas tinha aula deles hoje, então eu tinha que terminar. Então tive que correr. Outras coisas, semana de TCC, enfim.
Fiz a minha versão para constar, mas consegui fazer. Fiz todos esse semestre, consegui fazer todos. E por fim, o do Mike, mais uma vez. E agora, felizmente, eu mudei de personagem, né? Tava muito recorrente, eu fazia sempre o mesmo personagem. E agora eu consegui fazer um personagem diferente. Então, minha versão aí do outro personagem do Mike. E aí, conforme eu fiz na outra disciplina, também estendendo aí essa disciplina agora. Agradecimentos ao Mike. Então, o Mike está se despedindo como monitor. Então, ele foi meu monitor da disciplina durante 2 anos. Então, desde os últimos 2 anos, a gente tem essa parceria aí. Antes disso, já conheci o Mike como aluno, já fez algumas disciplinas comigo. Mas aí, então, o Mike foi o nosso monitor aí durante 2 anos. E, inclusive, esse semestre todo aí junto com vocês. Acredito que deve ter auxiliado bastante vocês aí. Na parte que eu educadamente acabei ignorando vocês. O Mike deu esse apoio. Eu agradeço muito, a participação dele ajudou muito, tá? Eu diria que contribuiu bastante para a disciplina como um todo. Inclusive o próprio uso do Discord, tá? Foi ideia do Mike, então uma das grandes contribuições do Mike. Como vocês podem ver, ele foi bastante pontual nas nossas conversas, grade de disciplina, boa parte das mudanças, enfim, trabalhos. É aquela história que a gente sempre brinca, né? Para vocês, alunos que pegam o semestre vigente, para vocês é essa a realidade da disciplina. Então, vocês não sabem aquela famosa coisa. Vocês não sabem que a realidade já foi pior, né? Então vocês já tinham mais trabalhos, os trabalhos eram mais difíceis, etc. Então o Mike já aliviou muito a vida de vocês, mas não tem como vocês saberem isso porque vocês só pegaram a disciplina esse semestre, né? Mas é que eu posso adiantar que sim, o Mike contribuiu bastante nessa mudança de disciplina e acabou deixando, acredite ou não, a vida de vocês mais fácil, além de todo o suporte, apoio e essa parte até da própria inclusão do Discord e algumas outras ideias aí de apoio, principalmente esse momento tão conturbado durante a monitoria, durante a pandemia. Então fica aí os agradecimentos aí, a participação do Mike. Estamos nos despedindo dessa monitoria e torcendo aí para o Mike se formar de uma vez. Largar esse osso, né, Mike? Então dá espaço para os outros. É, vamos ver esse semestre. Mas eu que agradeço, né? Acho que foi muito legal. Tá que a pandemia foi, né, foi bem atípico, né? Tanto para todos os alunos, né? Para o E professor. logo no teu começo, né? Quando eu entrei, começou a pandemia, né? Tipo assim, eu não tive Foi, experiência de ser monitor foi praticamente né, presencial, no né? presencial. Mas, assim, ainda assim, eu acho que eu aprendi muito, foi muito legal. Eu agradeço também. E eu também espero que tenha ajudado o pessoal aí. Legal, esperamos todos, né? E é isso, pessoal. Então só tenho a agradecer. Estamos aqui encerrando o semestre. Lembrando, vou tentar dar atenção devida ao Discord para os atrasados de plantão que precisarem de alguma ajuda ainda hoje, tá? Lembrando que o prazo é até às 23h59, tá? Não se esqueçam. E depois eu vou tentar fazer o máximo possível para ter todas essas notas já divulgadas amanhã. Eu vou colocar o lembrete no Discord, logicamente, como eu já tenho feito, mas confiram a planilha, então, mais seguro, lá pelo final do dia, de noite, provavelmente, já deve estar com as notas devidamente fechadas e com as médias finais já. Qualquer problema, me avisem, tá? Mais uma vez, obrigado a todos aí pela atenção, por terem participado durante todo o semestre e por terem contribuído com essa parceria entre todos nós. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite, até uma próxima. Fiquem bem e principalmente cuidem da saúde, tá? É isso. Valeu, pessoal. Para vocês que perderam o presencial, vou estar compartilhando mais uma vez o conteúdo depois. Qualquer dúvida, entre em contato. A pergunta é: e aí, Mike? A gente vai sacanear aquela vez também que. Deixa eu só pausar aqui.